Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 3 dias que eu estava na casa da minha avó com os meus 2 filhos. Havia tido uma briga feia com meu marido. Ele, inclusive, tinha chegado a me agredir fisicamente. Me empurrou com tanta força que eu acabei batendo a cabeça na parede. E olha, depois disso, eu pensei, refleti e estava propensa a não voltar mais pro Reginaldo. Nosso casamento andava esquisito, ruim, sabe? A gente não conseguia mais nem conversar direito. Eu também não me sentia mais feliz do lado dele. E pelo jeito como se comportava, nem ele era feliz do meu lado. Cheguei a pegar meus filhos e ir lá para casa da minha mãe, mas sabia que ela era contra a minha separação. Tanto que me mandou de volta na mesma hora. Por isso, sem alternativa, acabei indo pedir guarida para minha avó, mãe do meu pai, que naquelas alturas já era falecido. Minha avó morava em Fazenda Rio Grande, e apesar de ser tão perto, já fazia mais de 1 ano que a gente não se via. Ela até estranhou quando me viu ali na porta, com os meus filhos, quer dizer, achou que eu tivesse ido para passear, fazer uma visita, até porque eu não avisei, não liguei dizendo que ia, mas quando eu falei que tinha me desentendido com o meu marido, estava querendo saber se podia passar uns dias ali, vi que ela também ficou preocupada, do mesmo jeito que tinha acontecido com a minha mãe, só que naturalmente ela não se opôs, pelo contrário. Me recebeu muito bem, só pediu que eu ligasse para minha mãe ou para o meu marido para avisar que estávamos ali, né? Para ninguém ficar preocupado. Avisei minha mãe, que claro, me deu uma bronca, mais uma, né? E a conhecendo do jeito que a conhecia, eu sabia que ele iria avisar o Reginaldo naquele mesmo dia que eu estava ali na casa da minha avó. E apesar das nossas brigas, era certeza que ele ia atrás de mim. Mas não tenha dúvida. E de fato, minha mãe avisou o Reginaldo, só que estranhamente, ele não apareceu ali na casa da avó. E quer saber? Eu até gostei que aquilo não tivesse acontecido, porque a última coisa que eu queria na vida era olhar para a cara do Reginaldo de novo. Repito, eu nem sabia se queria voltar para ele. Até porque, sabe, porque eu voltaria pra gente continuar brigando e ele de repente me agredir de novo do jeito que tinha feito. O fato é que os dias foram passando e eu fui me sentindo mais leve. Até que no sábado, meu tio, que morava ali no terreno da casa da avó Dulce, resolveu fazer um churrasco e chamou uns parentes. E foi desse modo, nessa oportunidade, que eu acabei me aproximando do Yuri, irmão da esposa desse meu tio. A gente já se conhecia, claro, mas nunca havíamos tido, assim, nenhuma chance de conversar. 26 anos, solteiro, uma simpatia de pessoa. E olha, começamos a conversar e a gente se deu tão bem. Ele também morava ali perto. Passamos a tarde toda batendo papo. Inclusive, conversamos sobre o meu casamento. Ele perguntou, né? E eu acabei falando. Contei a ele que não estava nada bem com o meu marido, por isso, inclusive, estava passando aqueles dias ali na casa da avó. Ele também me contou um monte de coisa da sua vida. Segundo ele, também tinha terminado um relacionamento que não fazia muito tempo, justamente porque não estava mais conseguindo se acertar com a menina. Olha, quanto tempo eu não passava um dia tão gostoso. A companhia do Yuri, a atenção que ele me deu, sabe, aquilo tudo me fez tão bem, eu só não imaginava que fosse ficar pensando tanto nele depois. Assim que deitei com as crianças ali, naquele quartinho improvisado, fechei os olhos e fiquei lembrando da nossa conversa. Da gente ali perto um do outro, durante praticamente o churrasco todo. Olha, nem eu mesma sei explicar. Mas já no dia seguinte,
E eu senti tanta falta dele. Sabe, aquela vontade de vê-lo de novo, conversar com ele. À tarde, lembro que eu estava no quintal, vendo a criançada brincar, quando o Yuri apareceu. E assim que o vi ali no portão, já me deu aquela moleza, sabe? Aquela coisa no corpo todo. Aquele friozinho gostoso na barriga. Ele se aproximou, se sentou ali do meu lado, na escadinha, e me cumprimentou. E aí, Mônica, tudo bom? Passamos um tempo ali conversando. Só que dessa vez, não sei, parecia que tinha alguma coisa a mais no ar. Ele me olhava como se quisesse me dizer alguma coisa, mas estivesse procurando coragem. E aquele seu jeito de olhar para mim, então. Olha, fiquei perturbada demais. Até porque você sente, né? Quando a pessoa está querendo alguma coisa. Ele quis saber até quando que eu ia ficar ali. E eu falei a verdade, que não sabia. Até porque não sabia mesmo. E ele então acrescentou: bom, a gente podia marcar de sair para algum lugar antes de você voltar lá para tua casa, né? Aliás, por mim pode ser até hoje, se você quiser, claro. Além do convite, tinha também o modo como ele olhava para mim. Não sou nenhuma menininha boba. Já tenho alguma experiência da vida. E ele me olhava com um olhar de interesse. De quem queria alguma coisa comigo. Olha, eu fiquei ali sem saber exatamente como me comportar pela minha situação, né? Porque continuava casada, de todo modo. Aí resolvi dizer que se a minha avó podia ficar cuidando um pouco das crianças, a gente até que podia sair um pouco. Ele sorriu. Gostou do que eu falei. Eu fiquei com aquela sensação de que ele ia se aproximar e me beijar a qualquer momento. O problema foi que quando fui conversar com a minha avó, pedi que ela ficasse com as crianças um pouco, porque queria sair para tomar um suco com o Yuri. Ela fez uma cara, sabe? Você percebe quando a pessoa não gosta. E ainda falou: olha, Mônica, não quero ser chata, viu? Mas acho melhor você não ir. Não é por nada, mas você não conversou mais com o teu marido desde que veio para cá? Não tentou pelo menos se acertar com ele? Não me leve a mal, filha, mas tô preocupada com você, com as crianças, inclusive. Olha, eu na verdade até já esperava uma reação parecida da minha avó, mas eu estava tão afim de conversar mais com o Yuri, tanto que falei para ela: eu vou ligar pro Reginaldo amanhã, vó. Mas de hoje, será que a senhora podia ficar com as crianças um pouco? Eu não vou fazer nada de errado. Ela acabou concordando, mas me deu um monte de conselhos. E ainda falou que ia ligar para minha mãe para ver como estava a situação envolvendo o meu casamento. Que, aliás, já devia ter feito isso desde o começo. De modo que ela aceitou ficar com os meus filhos, mas deu para sentir que ficou contrariada. Quem sabe, na cabeça dela, eu estivesse querendo fazer alguma coisa que não devia. Já queria sair sozinha com o Yuri. Mesmo ele sendo parente da nossa família, afinal de contas era cunhado do meu tio, deu para sentir que a avó Dulce ficou meio assim, com a pulga atrás da orelha. Em contrapartida, eu me senti tão leve, porque desde que tive meu primeiro filho, aquela era a primeira vez que eu tinha um tempo só para mim. Eu nunca mais tinha saído para canto nenhum para me divertir, a não ser na companhia do Reginaldo, das crianças. Por isso tratei de aproveitar. Pensei que ele fosse me levar a alguma lanchonete, mas não. Passamos um lugar, ele comprou umas latinhas de cerveja e acabamos indo até o Parque Verde. Passamos o restinho daquela tarde ali. E a gente conversou tanto, e riu tanto também. Até que entre um assunto e outro,
me olhando daquele jeito, cheio de segundas intenções, ele falou: escuta, sei lá, acho uma pena a gente não ter se conhecido antes, né? Quando você era solteira. Ué, como assim? Por que você está falando isso? Por quê? Porque aí a gente podia ficar juntos. Você é tão linda. Sabe, só de olhar para tua boca, dá uma vontade de te dar um beijo. Eu já esperava que fosse rolar alguma coisa. Por isso, não me surpreendi quando ele falou aquilo. E mais do que isso, se aproximou e encostou sua boca na minha. Na verdade, eu já desejava aquele beijo desde o dia anterior, quando passamos a tarde toda e boa parte da noite conversando. A verdade é que me sentia atraída por ele desde o comecinho. E aquele beijo mexeu ainda mais comigo, acelerou as coisas. E me deixou ainda mais confusa, perdida, porque, repito o que já falei, a minha situação era de uma mulher casada. De qualquer modo, depois daquele primeiro foram tantos beijos, e a cada beijo eu me sentia mais trêmula, mais e mais entregue. E olha, se ele tivesse insistido só mais um pouquinho, quem sabe até eu tivesse topado ir pro motel com ele. Ele chegou a me convidar, mas eu falei que era melhor a gente ir embora, porque já estava ficando tarde, minha avó já devia estar preocupada comigo, e ele não insistiu. Até porque eu falei que não precisávamos ser precipitados, que com toda certeza teríamos outra oportunidade para ficarmos juntos. O problema foi quando chegamos. Aliás, eu já imaginava que alguma coisa parecida com aquilo fosse acontecer. Já senti uma fisgada no corpo, porque percebi o carro da minha mãe parado ali na frente do portão. Falei pro Yuri que era melhor ele nem entrar, porque era certeza que a minha mãe ia me falar um monte. E eu não estava enganada. Assim que entrei pela porta, ela já me fuzilou com o olhar. Onde você estava, Mônica? Aliás, o que você ainda está fazendo aqui na casa da tua avó com as crianças? Meu Deus do céu! Você só apronta, menina. Nem respondi. Até porque ela nem me deu tempo, né? Vai arrumar tuas coisas agora, Mônica. Você vai voltar comigo, você e as crianças. Eu já falei com o Reginaldo, ele vai passar lá em casa depois para pegar vocês. Ele queria, inclusive, vir aqui buscar os três. Eu que falei que não precisava. E ainda bem que ele não veio, né? Já pensou o que ia acontecer se ele descobre que você deixou as crianças aqui para sair bater perna na rua? Hein, menina? Eu não queria ir, mas não tive escolha. Até porque a avó Dulce também achou melhor. Ela com certeza devia estar preocupada por conta daquela minha aproximação com o Yuri. Ah, se ela soubesse que a gente tinha se beijado. Falei para minha mãe que até iria embora com ela, mas que não iria adiantar o Reginaldo ir me buscar, porque para casa eu não ia voltar. Só que ela retrucou. Você vai voltar sim. Você não tem que querer. Ele é teu marido. E aquela é tua casa. Como eu já falei lá no começo, minha mãe sempre foi contra a minha separação. E mesmo ela sabendo a situação em que andava o meu casamento, ela não ficou do meu lado. Mas em momento nenhum. Resultado, mesmo contra a minha vontade, acabei voltando para casa. Fomos para casa da minha mãe e depois o Reginaldo passou lá para pegar a gente.
Ele todo mansinho, todo atencioso. Até perdão ele pediu. Diz que nunca mais ia brigar comigo. Só que naquelas alturas, o estrago já estava feito. E eu digo isso porque, mesmo eu tendo voltado para nossa casa, eu não conseguia tirar da cabeça os beijos que tinham rolado entre mim e o Yuri. Para se ter uma ideia, não sei nem como consegui fazer amor com o meu marido aquela noite. De tão perdida que me senti. Só fiz porque ele insistiu muito. Mas tive de fechar os olhos e imaginar o Yuri ali comigo, em vez do Reginaldo. A verdade é que aqueles beijos viraram completamente a minha cabeça. A minha cabeça e a minha vida. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Sabe, não conseguia me concentrar em mais nada. Se pudesse, sabe o que eu faria? Jogaria tudo pro alto e iria atrás dele. Mesmo que fosse só para trocarmos mais um beijo. O pior é que depois de alguns dias, que a gente passou assim, mais ou menos, sem brigas, pelo menos, a gente voltou a se desentender. Um dia, inclusive, liguei chorando para minha mãe, dizendo que não tinha mais clima para continuar vivendo naquela casa. Que eu e o Reginaldo não tinha mais jeito. Só que, como eu já disse, minha mãe sempre foi terminantemente contra a minha separação. Ela falava que eu não tinha nem emprego. Que eu dependia do Reginaldo para tudo. E o pior é que ela tinha razão. Pelo menos nisso. Só que eu não trabalhava porque tinha de cuidar das crianças. Sabe, se a gente não tivesse filho, eu teria um emprego, mas não tenha dúvida. De qualquer modo, fui obrigado a continuar naquela casa, suportando aquela vidinha, aturando aquele casamento fracassado. Só que agora era ainda pior, porque agora eu tinha a minha cabeça tomada por aqueles pensamentos, aquelas lembranças. Eu não conseguia esquecer do Yuri. Um sábado, brigamos de novo, eu e o meu marido. E já não suportando mais a saudade que sentia do Yuri, cometi uma loucura. Deixei as crianças ali com o Reginaldo, peguei o ônibus e fui parar lá na Fazenda Rio Grande. Fazia quase um mês que eu não via o Yuri. E só eu sei o estado em que me encontrava. A vontade de vê-lo era do tamanho do mundo. Sabe, fiz tudo aquilo num impulso. Eu estava tão de saco cheio, com aquelas brigas lá em casa, com o meu marido atormentando a minha cabeça, com a minha mãe, indo contra tudo que eu decidia, tudo que eu falava. As crianças também, que não me davam um segundo de paz. Sabe quando tudo se junta? Eu meio que explodi. Como a minha prima costumava falar. Parece que minha alma saiu do meu corpo e, sem pensar nas consequências, deixei as crianças ali com o meu marido e fui atrás do Yuri sem pensar em mais nada. O mundo podia cair na minha cabeça, que eu não estava nem aí. Na verdade, minha mente borbulhava. Eu só pensava numa coisa. Iria resolver a minha vida naquele dia. E veja, não estou dizendo isso em relação ao Yuri, mas ao meu casamento. Eu queria ver o Yuri, isso era um fato. Eu queria muito matar aquela saudade que estava me consumindo. Mas depois também iria dar um jeito naquele meu casamento de mentira. Tudo bem. Talvez eu estivesse trocando os pés pelas mãos. Quem sabe o mais certo fosse resolver a situação do meu casamento primeiro. Mas eu já não suportava aquilo que rolava dentro daquela casa. Eu não tinha o número do Yuri. Não tinha como ligar.
Por isso acabei indo direto, lá para a Fazenda Rio Grande. Onde ele morava eu sabia, porque no dia que demos aquela saída, ele passou em frente à sua casa e me mostrou onde era. Resumindo, para minha alegria, ele estava em casa. E quando a gente se viu, quando olhamos um para o outro, olha, foi aquela explosão de sentimento. A gente se beijou de um jeito, como se um quisesse devorar a boca do outro. Sabe, desde aquele dia lá no parque, não tinha rolado quase nada, só beijo, só que desde aquele dia que eu não conseguia parar de pensar nesse homem. Me sentia até meio perdida. Por isso, mesmo talvez sendo precipitado, eu acho que já estava até apaixonado. Por isso fiz tanta loucura, uma em cima da outra. Repito, mal entramos no seu carro e já nos atracamos num beijo. A gente se beijou como se o mundo fosse acabar. Foi a melhor tarde da minha vida. Aquelas 4 horas que passamos juntos, naquele quarto de motel, me fizeram enxergar que meu casamento realmente não tinha mais jeito. E se havia alguma dúvida de que eu estava apaixonada, ela caiu por terra. Fazer amor com Yuri parece que me fez renascer. Não só como mulher, mas como pessoa humana. Eu me dei conta de que não estava vivendo. Eu apenas sobrevivia. Respirava. A verdade é que tudo o que rolou entre nós causou uma verdadeira revolução na minha vida. Tanto que, sem pensar em mais nada, decidi ter uma conversa muito séria com meu marido. E falei assim, na lata, que não dava mais. Queria a separação. Quer saber? Para minha surpresa, foi até mais fácil do que eu imaginava. Lembro que ele olhou para mim assim, meio com uma cara de espanto, mas concordou. Ou se você prefere assim, eu que não vou ficar te segurando aqui em casa, né? Quer ir embora, vai. Agora, não se arrependa depois, viu? Porque aí quem não vai querer você de volta sou eu. Olha, eu nem acreditei quando ele falou aquilo. É claro que depois dessa conversa, até eu realmente sair de casa com as crianças, demorou um pouco. Mas no fim, acabei ficando livre para poder viver minha paixão pelo homem que eu realmente amava. Por incrível que pareça, quer dizer, eu falo por incrível que pareça, mas já devia até esperar. Minha mãe não me apoiou em nada, mas nada. Nem lá na casa dela, ela me deixou ficar. De modo que tive de pedir guarida mais uma vez para minha avó. Fui sincera com ela. Contei tudo. Inclusive meu envolvimento com o Yuri. Até porque queria fazer tudo às claras a partir daquele momento. Não estava traindo ninguém. Ela ficou de queixo caído, a avó. Mas de qualquer modo, não me atirou pedras, como fez a minha mãe. Naturalmente que depois, todos ficaram sabendo que a gente estava junto. Até porque a gente nem fez questão de esconder. Repito, por mim, todo mundo ficava sabendo, o mundo todo. Eu já não devia mais nada por meu ex-marido. Como ele também não devia absolutamente nada para mim. Se quisesse ter outra mulher, por exemplo, podia. Olha, de todos, a única pessoa que veio me encher a cabeça, me recriminar, foi a minha mãe. Justamente aquela pessoa de quem, pelo menos na teoria, eu mais deveria esperar compreensão. De qualquer modo, ela compreendendo ou não, ela concordando ou não, pouco importa. O Reginaldo, na verdade, parece que nem se importou. E isso me deu mais certeza ainda de que havia feito a coisa certa. Imagine, continuar casada com um homem que não estava nem aí para mim. Sendo que tinha outro disposto a me fazer feliz
E como se fosse pouco, eu apaixonado por esse outro, acabou sendo a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. E mesmo que por algum motivo, sabe, o nosso envolvimento não dê certo lá na frente, tenho certeza de que jamais vou me arrepender. Tenho certeza que me arrependeria sim, se não tivesse tentado, se tivesse continuado a viver naquela vidinha sem graça, aquele casamento de mentira que eu vivia. Tenho certeza que aí sim me arrependeria se tivesse virado as costas justamente quando a felicidade veio bater na minha porta.